Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria podermos iniciar mais um Conhecimento da Fé, esse programa especial que a gente espera para acontecer toda semana e o nosso encontro através da TV Pai Eterno, a fim de que possamos nos aprofundar no conhecimento da catequese, de temas relacionados à Sagrada Escritura e temas relacionados à nossa fé cristã. Agradecendo a sua audiência, agradeço também a sua fidelidade. Deus lhe pague pela oportunidade de estarmos unidos através da sua audiência. Vamos rezar pedindo a luz, a força, a graça do Divino Pai Eterno. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a intercessão de nossa Mãe, a Mãe do Perpétuo Socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu tenho um convite especial a fazer para você. Entre em contato hoje mesmo com a nossa central de relacionamento para enviar sua mensagem ou também o seu pedido de oração. Você pode entrar em contato conosco e participar da programação da TV Pai Eterno através de nossas redes sociais, @Basílica Pai Eterno, ou acessando o nosso portal paieterno.com.br e tomando a decisão que faz toda a diferença, a de nos ajudar a construir o novo santuário. Faça parte hoje mesmo da nossa família de amor. Ligue para nós ou envie uma mensagem pelo WhatsApp no 62 3506 9800. Ou, se você está aí com seu smartphone, baixe gratuitamente o nosso aplicativo Pai Eterno. Através dele, você vai ter a programação da TV Pai Eterno na palma da sua mão e ainda estará conectado com as celebrações do Santuário Basílica de Trindade. No programa Conhecimento da Fé, continuamos nossas reflexões sobre o Jubileu da Esperança, que acontece durante todo este ano, seguindo a coleção Cadernos do Concílio, composta por 34 cadernos que exploram os temas relacionados ao Concílio Vaticano II, das edições CNBB. O 24º volume da coleção é de autoria de Stefânia Falasca, jornalista e editora, e é dedicado a Maria, e parte do pressuposto de que Maria é a Mãe de Deus e a Mãe dos fiéis. Para esta reflexão, eu tenho a alegria de receber dois convidados já conhecidos dos nossos telespectadores, o professor Nacélio Ferreira de Lima, doutorando em Ciências da Religião pela PUC Goiás. Nacélio, bem-vindo. Padre Wellington, sempre uma alegria, né, estar aqui, uma grande alegria diretamente da terra do Pai Eterno aqui para compartilhar com o Brasil, né, esses temas tão relevantes sobre o Jubileu. Então, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Nacélio. A gente já o conhece de algum tempo. O pessoal da minha paróquia gosta de chamar o Nacélio de profeta, porque o Nacélio é quem nos ajuda na nossa escola de formação para leigos lá na comunidade e está sempre ajudando as pessoas a terem esse acesso, essa intimidade com a palavra de Deus. Desde já, muito obrigado. E também está conectado conosco o professor Vinícius Paiva. Ele é professor e mestre em teologia. Professor Vinícius, muito obrigado pelo tempo, né, que o senhor dedicou aí para a gente poder fazer esse programa acontecer. É sempre uma alegria estarmos juntos. O professor Vinícius, que também faz parte da Academia Marial de Aparecida, não é mesmo? É verdade, assessor teológico e também membro do conselho diretor da Academia. Que beleza, muito obrigado pela participação do senhor. A reflexão sobre Maria inicia-se com a sua eleição divina.
Desde antes da criação do mundo, Deus a escolheu para ser a mãe do Redentor. No momento da anunciação, Maria responde com total entrega ao plano do Pai Eterno, dizendo generosamente: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, conforme Lucas capítulo 1, no versículo 38. Assim, ao aceitar com fé a palavra de Deus, ela se torna a primeira discípula de Jesus Cristo. Eu começo trazendo aqui uma pergunta, Narcélio, tanto para o Narcélio como para o professor Vinícius. Por que é tão importante na comemoração do Concílio Vaticano II, né, dessa memória, nesse tempo de jubileu, que lembra a celebração do jubileu, dar destaque à figura de Nossa Senhora? Tão interessante que nessa redescoberta, né, do jubileu e também reconsultando as fontes do Concílio Vaticano II, a gente sempre retoma, né, aquele famoso capítulo 8 da Lumen Gentium, onde localiza Maria no plano divino da salvação. Maria é apresentada ali dentro da reflexão da cristologia, ou seja, sempre ligada a seu filho, né? Então uma reflexão cristocêntrica e ao mesmo tempo eclesiológica. Então apresentar Maria como aquela mulher missionária, né? Já que a figura de Maria sempre foi lembrada, mas por muito tempo não se tinha aquele cuidado mais aprofundado, mais teológico, né? Então nós fomos redescobrindo essa dimensão de Maria, né? Não só da mãe de Jesus, mas também uma seguidora, uma discípula que também é filha do seu povo, filha do seu tempo e que muito tem a nos dizer, muito tem a nos ensinar, Padre Wellington. Professor Vinícius, nós estamos vivendo o jubileu, né, Peregrinos de Esperança, e para o Senhor, qual é a relevância aí neste caso, né, de trazer, dentre os temas abordados no concílio, a pessoa de Nossa Senhora? Veja, o ato primeiro, para que acontecesse o mistério da encarnação, o ato primeiro foi a iniciativa de Deus em enviar o seu Filho até nós. E o ato segundo foi o sim de Maria, que foi um ato de fé. Então, ela não é só a primeira fiel, antes dela ser discípula do seu filho, foi pela fé dessa menina que devia ter em torno de 13 anos e meio, dizem os exegetas, naquele ato de fé, naquela concepção do coração, ela concebeu na fé, ela concebeu no coração, e aquele ato de fé, aquele ato de fidei, de fidelidade, é que gerou todo o desenrolar da história da salvação. Então, lá na origem, e toda vez que a gente se pergunta sobre a importância de Nossa Senhora nesse plano da salvação, eu costumo fazer uma pergunta: e se ela tivesse dito não? Eu acho que pensar nisso ajuda a entender por que é importante olhar para a Virgem e olhar também para o concílio, né? Então, o concílio, ele é o jubileu, o concílio, eles são atos de fé. Então, toda vez que se for falar de fé, de jubileu, de esperança, toda vez que se for dar passos concretos, eclesiais, como disse o Frei, esses passos precisam estar contemplados na reflexão sobre Maria de Nazaré. Quando trazemos, Narcélio, elementos relacionados à pessoa de Maria, muita incidência, tanto nas reflexões quanto nas comunidades, se assenta na devoção, né? Muitas pessoas têm natural devoção à pessoa de Nossa Senhora e a Igreja incentiva isso. Como é que você observa os estudos que, desde o Concílio Vaticano II, foram sendo incentivados para que a gente possa redescobrir esta peça fundamental na obra da salvação, que é Nossa Senhora? Então, como historicamente, né, desde a Idade Média, dos tempos antigos, muita gente não sabia ler, não era letrado, não tinha acesso ao conhecimento. No entanto,
a fé da Igreja nos ensina sobre o sensus fidelis, né? Que é o senso, aquela sensibilidade espiritual dos fiéis, que é obra também, que é ação do Espírito Santo. E o povo sempre caminhou com Maria, o povo sempre intuiu, antes mesmo da definição de dogmas, o povo já percebia, já sentia, já celebrava aquilo que se procurava definir, né, de forma mais dogmática. Então, a piedade popular, ela resgata, né, esses aspectos de Maria que muitas vezes não estão presentes em outros lugares, em outras dimensões do espaço eclesial, do espaço cultural. Então, é interessante perceber como o povo de Deus tem essa capacidade, esse dom, né, por graça, pela virtude do seu batismo, de intuir, né, de ter Maria como modelo de esperança, o modelo de maternidade mesmo, aquele cuidado de mãe, sempre ter a figura materna é muito importante para uma religião. E também perceber em Maria um instrumento mesmo de salvação, que a gente pode viver nosso batismo, né, a partir daquele sim, a partir da sua obediência, né, como foi lembrado aqui, que antes de qualquer virtude, antes da gente falar de humildade, antes da gente falar, né, de missão, Maria foi a mulher da fé. Ela foi aquela que acreditou, como Isabel proclamou. Professor Vinícius, como a igreja estudava ou se aprofundou, se eu posso dizer assim, antes do concílio, acerca da pessoa de Nossa Senhora? Para que a gente faça um primeiro olhar para este momento, né, talvez dos estudos teológicos antes do Concílio Vaticano II, sobre a pessoa de Maria e sobre essa virada. Como é que a igreja contemplava, como os teólogos olhavam para a pessoa de Nossa Senhora antes desse evento que estamos celebrando no Jubileu? Historicamente falando, se nós pegarmos o período da primeira metade do século XX, na literatura marial vamos encontrar aquilo que nós chamamos de uma leitura maximalista a respeito da figura da Virgem Maria, né? Aquela Virgem que é bastante glorificada, mas muito distante da realidade do povo, embora esse mesmo povo seja o povo que coloca Maria nas alturas, não que ela não esteja, ela está na glória, mas quando você pergunta sobre a pessoa de Maria, isso de fato vai ser uma conquista do Concílio Vaticano II, principalmente ao situar a Mariologia dentro do contexto da eclesiologia, ou seja, o capítulo 8º da Lumen Gentium. Foi uma vitória importante, foi vontade de Deus, do Espírito Santo, que assim fosse, e graças a essa compreensão do mistério marial dentro do mistério da Igreja, começou o pós-Concílio Vaticano II a se falar mais da pessoa de Maria. Agora, quando você pergunta sobre antes do concílio, de fato, esse tema a respeito da pessoa de Maria, da Maria de Nazaré, era bastante reduzido. Perfeito. E professor Vinícius, quando nós falamos, então, a partir do concílio, a disciplina e aí as reflexões acerca da Mariologia são mais incentivadas, como o professor Nacelli também lembrou, né, a partir do capítulo 8º da Lumen Gentium. Diante desta realidade, foi se agregando e se reunindo maiores reflexões para que, para além da devoção, a igreja pudesse se aprofundar, conhecer, olhar com maior propriedade e proximidade para essa figura tão importante? Sim e não, porque o concílio demorou pouco tempo para ser recepcionado. Se fala da recepção do concílio. Então, nós tivemos, durante 10 anos, uma década, um certo apagão mariano, né? Então, a crise iconoclasta, muitas igrejas retiraram as imagens dos altares. Para se evitar o exagero, o maximalismo, muitas vezes acabamos caindo no minimalismo. Qual foi o documento do magistério que veio trazer luz a essa questão e equilibrar tudo isso? Foi
o Papa Paulo VI com a Marialis Cultus, em 74. Então, eu diria que a partir, sim, de 1974, com a Marialis Cultus, e em 75, com o Congresso Internacional de Mariologia, que foi sobre Maria no Espírito Santo, a partir de 74 e 75, a Mariologia começa a deslanchar e até hoje ela ocupa um lugar de destaque na teologia contemporânea. Perfeito. Nós vamos fazer a nossa primeira pausa. O nosso programa Conhecimento da Fé desta semana está refletindo sobre Maria, a primeira fiel, o tema do 24º Caderno do Concílio da coleção do Jubileu Peregrinos de Esperança das edições CNBB. Nós vamos para um rápido intervalo e eu espero você daqui a pouco. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé desta semana, que fala sobre a pessoa de Maria, lembrando o tema do 24º Caderno do Concílio. Essa coleção que estamos abordando e que nos ajuda a vivenciar a experiência do jubileu deste ano, Peregrinos de Esperança. É interessante chamar a atenção que o Papa Francisco pede que a Igreja redescubra os ensinamentos do Concílio Vaticano II e chamou a atenção este caderno falando sobre a pessoa de Nossa Senhora. Estão conosco o professor Vinícius Paiva e o professor Nacélio. Nacélio, quando você tem aí a experiência com o ensino, né, da palavra, né, muitas pessoas, e acredito que no final ali dos cursos, né, de teologia para leigos, muitas pessoas optam pelo tema da Mariologia. Ao final, depois de verem todas as disciplinas, optam pelo tema da Mariologia. Ao que você acredita essa escolha dos fiéis em buscar redescobrir a pessoa de Nossa Senhora? Então, o papel de Maria na história da salvação foi um grande divisor de águas, né? A pergunta que foi feita no bloco passado, né, pelo nosso irmão, é justamente se ela tivesse dito não, porque ela não foi só escolhida, ela foi preparada. E se ela tivesse dito não, né? Então, Maria, é interessante como as pessoas são iluminadas, né? Como a fé das pessoas crentes são iluminadas e também de pessoas não crentes, né? Que vê um grande respeito pela figura mariana. Além de eu ter destacado a questão da fé de Maria, da obediência de Maria, nós temos grandes virtudes. Maria é uma mulher que portava, né, grandes virtudes. A virtude do silêncio, da meditação, da contemplação do mistério, né, que guardava no coração e processava a fé. Então, às vezes a gente pensa em Maria, aquela mulher ingenuazinha, aquela jovenzinha ingênua, que nada. Maria, em pleno Império Romano, o maior império que a humanidade conheceu, né, cantou que Deus destrói o trono dos poderosos. Maria é uma mulher que adentra o templo lá, um local machista, para ir atrás do seu filho, né? Maria que dá uma ordem lá nas bodas de Caná, que uma frase que só era utilizada por faraós, como aparece lá em Gênesis 41, 55, fazei tudo o que ele vos disser. Uma frase de um faraó. E, além do mais, é permanecer de pé diante do sofrimento. Ter o seu único filho ali morto de forma injusta e brutal, né? E Maria permanecer de pé. Então, Maria realmente nos traz grandes lições, né? E a sua proteção, a sua presença, né, de mãe, de mulher, de guerreira, realmente continua a falar, né? Então, acho que é por isso que o povo de Deus tem um grande afeto, um grande apego, e não era para menos, né? Também uma identificação natural, né? Isso, com certeza. Isso é fundamental. Professor Vinícius, o livro da Estefânia, né, Estefânia Falasca, começa falando sobre Maria, Mãe de Deus. E nós sabemos que esse é um dogma proclamado por um concílio, mas eu queria que o senhor falasse um pouco do porquê dessa proclamação e fazer um resumo acerca desse tema, né? Maria, Mãe de Deus. É um dogma, mas existe um porquê desse dogma. Sim, existe, e
por incrível que pareça, ainda é bastante desconhecido da grande maioria. Apesar do povo ter o senso de que ela é a mãe de Deus, porque Jesus é Deus, mas a explicação, a razão do dogma é aquela, justamente a fé católica, que diz que em Cristo nós temos uma única pessoa e duas naturezas, que não se confundem, não se misturam, totalmente integradas, a natureza divina e a natureza humana. Então, a pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assume integralmente a natureza humana, ou seja, se encarna a união hipostática, né? A união das duas naturezas numa única pessoa. E ora, quando geralmente o filho vem depois da mãe, mas no caso de Jesus e Maria, a mãe vem depois do filho, porque esta pessoa divina já existia e ao se encarnar, ao assumir a humanidade, ao se tornar um de nós, a sua mãe, sua única mãe, passa a ser também a mãe dessa pessoa, que é uma pessoa divina, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Muitos acham e confundem que Jesus é uma pessoa humana, e ele não é uma pessoa humana, ele não sofre de bipolaridade, ele é uma pessoa divina. E é o fato dele ser uma pessoa divina, que assumiu integralmente a natureza humana, que a sua mãe, a mãe que ele escolheu e que aceitou essa missão, é mãe de Deus, porque essa pessoa, Jesus Cristo, é Deus. Então ela é a mãe de Deus, ela não é a mãe do braço, a mãe da perna, ela é mãe da pessoa. Então daí reside toda a veneração, né? toda a glória de Maria em ter aceitado essa desafiadora, como Frei disse, uma desafiadora missão que essa mulher, ao longo de toda a sua vida e até agora na glória do céu, porque diz a Lumen Gentium 62 que ela continua ininterruptamente a cuidar de nós, né? A rezar pela nossa salvação. Esta mulher de fibra, de coragem, aceitou esse desafio, que não é qualquer desafio, de ser a mãe de Deus. Quando falamos da maternidade, como a Bíblia trabalha o tema da maternidade, Narcélio? Porque existe uma forma como a maternidade é entendida no Antigo Testamento e depois como é redimensionado no Novo Testamento a partir do sim de Maria, né? Então, a Bíblia não fornece uma biografia de Nossa Senhora, né? O que nós temos aí são relances e algumas menções, né? No Antigo Testamento, a esterilidade, né, uma palavra hebraica que não quer dizer só infertilidade, mas também indica outras coisas, né? Muitas vezes indica desenraizada. Já no Novo Testamento, nós vemos aqui, né, que nos interessa mais a presença, a figura de Maria. A gente vai ver que aos poucos ela vai aparecendo aí nas citações de Gálatas, de Marcos, Mateus, Lucas, João, Apocalipse, né, e os Atos dos Apóstolos, mas sempre em referência a Jesus, né? Então, quando nós pegamos na história hebraica a questão do casamento, Maria era prometida, né? Era apenas prometida, não coabitava ainda. Então você vê aí um desenvolvimento daquela reflexão a respeito de Nossa Senhora, mas sempre remetendo a Jesus, né? Então é muito interessante ver isso em Maria, né? Esse grande amor, essa fidelidade, por mais que tenha sido uma jovem, né? A gente vê que essas referências elas vão nos ajudando a perceber um pouco do perfil, né, de Nossa Senhora. O que nós sabemos do Novo Testamento e também de alguns apócrifos, né? Nós sabemos que os apócrifos mencionam mais informações sobre a biografia, mas o que é canonicamente aceito, né, aquilo que é inspirado, que a Igreja aceita, que é a Bíblia que nós temos, nos dá pouca informação a respeito de Maria, mas o que nós temos de mais importante é saber que essa mulher ela teve algo de diferente, né? Ela realmente assumiu totalmente todas as consequências da maternidade divina, né? E a gente sabe que a cruz é um sinônimo disso, né? Dessas consequências desse sim que Maria deu.
Professor Vinícius, quando nós falamos dessa relação, Maria e a pessoa de Deus, e depois a sua vocação maternal, nós podemos compreender que, para entender Nossa Senhora, a chave fundamental é a pessoa de Jesus Cristo? Sem dúvida, até porque ela se torna discípula de seu filho. É muito comum, é um erro comum a gente achar que, por ela ser mãe de Jesus, ela tivesse uma compreensão sobrenatural das coisas. E não, ela teve que guardar e meditar tudo no seu coração. Por exemplo, seria razoável imaginar que Maria se achasse no direito de que, já que Jesus é filho de Deus, que o Pai enviasse os seus anjos para protegê-lo da perseguição, daquela perseguição de Herodes, que eles tiveram que fugir para o Egito, mas não, parece que o silêncio de Deus ali prevaleceu e ela teve que tomar as rédeas da vida junto com José e cuidar daquele menino que era Deus. Então, ela foi provada ao longo de todo o caminho, e depois de ter seu filho já grande, criado já aos 12 anos, teve que ouvir do próprio filho que a prioridade eram as coisas do Pai. Então, essa mulher, ela foi vivendo o seu discipulado sempre, como você disse, em relação ao seu filho. Se tirar, Maria, ela não é uma pessoa autorreferencializada. Ela, tudo dela é referência a seu filho. E os evangelistas que escreveram os evangelhos tinham plena consciência disso. Vale lembrar que lá em João, em Caná, o evangelista João não fala de Maria, fala da mãe de Jesus. Ela é a mãe de Jesus. Veja como que ser a mãe dele passou a distingui-la das outras mulheres. E talvez essa realidade, professor Nacélio, da maternidade é o que nos coloca, talvez, como o teólogo Henri de Lubac, num livro chamado Meditações sobre a Igreja, ele faz a referência tanto da imagem da Jerusalém e da Igreja como sendo o grupo de fiéis. E quando nós dizemos Maria, mãe da Igreja, ou Maria, mãe da Nova Jerusalém, nós nos colocamos na condição de filhos, porque também somos irmãos de Jesus. Essas relações familiares não afastam essa condição, podemos assim dizer, de santidade, de reconhecimento da parte de Deus ornando Maria de virtudes e de dons, não é mesmo? Isso vale lembrar também que mesmo depois da queda, Eva recebeu o nome de mãe dos vivos, mãe dos viventes, né? Então, aquela profecia de que a mulher esmagaria, né, a cabeça da serpente, a sua descendência também, vai trazendo traços, né, dessa questão da maternidade de Maria, ao mesmo tempo que é virgem, é também mãe, né? Então, a mãe é um personagem muito importante na cultura judaica. Além da mãe estar associada à luz, né? Interessante que numa ceia judaica, a mãe é a primeira personagem que aparece, porque compete a ela acender as luzes da casa, da menorá, aquele candelabro de 7 braços, né? Então, a mãe pertencia esse cuidado e até mesmo Isaías vai ilustrar o amor de Deus com feições femininas, né? Ainda que uma mãe esqueça seu filho, eu jamais te esquecerei. Então, a figura de mãe, né, vai ser aplicada a Israel, à igreja, né? Então, em Maria está aí esse protótipo, né, de cuidado, de proteção, né, de carinho. Isso vai se desdobrando, né, como foi mencionado pelo professor Vinícius, não só essa questão de Maria, mãe de Deus, né? É importante também esses aspectos que estão interligados à maternidade, né? Que é o carinho, é a proteção, é o cuidado.
e relacionado até mesmo com o amor de Deus, né? O amor de Deus que também é mãe. A gente tem uma versão assim muito masculinizada, né? E também patriarcalista de Deus, só que a própria palavra espírito no hebraico, né? Que fecundou Maria, a palavra espírito só existe no feminino. Então Deus, ele realmente tem essa dimensão maternal, e em Maria está ali uma figura perfeita desse cuidado, né? Dessa proteção e dessa dimensão humana. Professor Vinícius, quando nós falamos das relações de Maria com a igreja, o senhor dizia que para compreender tem essa relação, tem essa... a pessoa de Jesus Cristo, Maria está sempre em relação a ele. A maternidade não ofusca a mediação de Jesus. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque muitos podem acusar os católicos de uma idolatria ou de colocar Maria no lugar de Jesus. E eu queria que o senhor falasse um pouco dessa relação, porque a maternidade de Nossa Senhora não ofusca o papel da única mediação junto ao Pai, que é de Jesus Cristo. Frei Narcélio dá aula para leigos, eu também, e a gente tem que tentar traduzir as coisas numa linguagem bastante simples, né? E eu gosto muito de comparações. Uma vez eu fiz uma pergunta assim, olha, quem é o Paráclito, né? É o Espírito Santo, né? O Paráclito é aquele... O primeiro Paráclito é o Cristo, o segundo Paráclito é o Espírito. O Cristo volta para o Pai e envia o Espírito. Quem é o advogado? É o Espírito Santo, Paráclito. E por que nós chamamos, e também o Concílio Vaticano II chama ela de advogada, de medianeira? Existe uma crítica ecumênica muito válida, que o Ipsos Congar reconheceu como válida. Por que vocês católicos recorrem a Maria, se vocês podem recorrer diretamente a Jesus e se vocês podem recorrer ao Espírito Santo? Parece que vocês estão substituindo o Espírito Santo pela figura de Maria. E uma resposta muito pueril, muito simples, mas que funciona, o mediador é o único mediador, que é Jesus Cristo. O Egbert Miller, que é um sacerdote, que foi um perito do Vaticano II, fala que o mediador é o Cristo e a mediação em pessoa é o próprio Espírito, porque não há nada que o Cristo não faça no Espírito. Então ele é o mediador e a mediação em pessoa é o Espírito. E a Virgem Maria? No escritório de advocacia, o dono do escritório é o Espírito Santo. Mas a Maria trabalha no escritório do Espírito. Ou seja, ela tem a salinha dela lá. Ela redige a petição, mas quem assina é o Espírito Santo, o advogado, o dono do escritório. A mediação materna de Maria é uma mediação participada. Ela exerce a mediação materna no Espírito diante do seu filho. Então, quando a gente consegue enquadrar a Virgem Maria, enxergá-la nesse contexto da mediação, começa a ficar mais fácil esse entendimento e não há divergência entre recorrer à mãe, porque a mãe está em perfeita sintonia com o Espírito e com o seu filho. Professor Vinícius, muito obrigado por essa comparação, por esse elemento. Vou guardar esta comparação para usar numa reflexão oportuna. Como é bom a gente compreender, através de aproximações dessas imagens que a gente conhece, essas realidades que a teologia nos traz para refletir, para rezar e para conhecer. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo e na volta nós vamos continuar o nosso programa. Hoje, o Conhecimento da Fé está falando sobre Maria, no caderno 24 da coleção Cadernos do Concílio. Vou para um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé desta semana, falando sobre a pessoa de Maria. É a reflexão do caderno 24 da coleção Cadernos do Concílio, das edições CNBB. Essas publicações que você pode adquirir através do site Edições CNBB, lá você vai encontrar estes cadernos que nós estamos refletindo a partir de seus temas, é claro,
aqui no nosso programa Conhecimento da Fé. Hoje estão conosco o Narcélio, ele que é professor e é doutorando em Ciências da Religião pela PUC Goiás, e o professor Vinícius Paiva, professor e mestre em Teologia. Professor Vinícius, eu me esqueci de perguntar, o senhor está conectado conosco de onde? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Nós falamos sobre a palavra de Deus, sobre uma parte dogmática, a compreensão da localização de Maria nesta realidade. Agora o senhor citou um documento de 1974 do Papa Paulo VI. E aqui nunca é demais voltarmos em temas, porque o senhor já em um outro programa falava disso, quando nós tratávamos do culto à Imaculada Conceição, no mês de dezembro. Mas eu queria que o senhor voltasse aí a fazer um resumo. Qual é a importância desse documento para a Mariologia, para a teologia cristã católica, o documento Marialis Cultus? Então, a Marialis Cultus, a importância histórica dele foi aterrissar o capítulo 8º da Lumen Gentium para a prática da Igreja. Porque uma coisa é aquilo que nós, teólogos, fazemos na academia, né? Nós pensamos e refletimos. A outra coisa é a vida prática, a vida como ela é. Então, de fato, o povo ficou meio perdido. Aliás, devemos invocar Nossa Senhora, exagerado, fazer devoção, terço. E aí a Marialis Cultus, não, ela ordena tudo isso. E alguns princípios que a Marialis Cultus coloca, por exemplo, que São Paulo VI coloca, é o princípio cristocêntrico. Inclusive, para nós que rezamos o terço e o rosário, na Marialis Cultus, só para citar um exemplo, o Papa Paulo VI, ele resgata a história antiquíssima da tradição da reza do rosário, e ele aconselha que na Ave Maria, ao nome de Jesus, se acrescente uma cláusula evocativa. Por exemplo, Jesus, nascimento em Belém, Jesus nascido em Belém, ou na cruz, no mistério da cruz, Jesus crucificado. Então, só esse fato, esse exemplo de Papa Paulo VI resgatar a centralidade da Ave Maria, Cristo é o centro, e João Paulo II, na Rosário Virginis Maria, vai enfatizar essa importância, mas Paulo VI é que dá esse pontapé de falar, olha, não tem problema nenhum, sejam profundamente marianos, vivam o culto dentro desses parâmetros, porque viver o culto a Maria desta maneira que eu estou propondo é viver verdadeiramente o cristianismo. Professor Narcélio, muitas são as possibilidades de culto a Nossa Senhora na vida da igreja, no caso, a partir das celebrações, das devoções e também das festas, né, marianas. Muitas pessoas procuram conhecer. No andamento de um curso de teologia para leigos, esse tema é fundamental para que as pessoas compreendam o lugar de Maria no culto que elas prestam a Deus, na igreja, na participação das celebrações? Como o professor Vinícius já colocou, a reflexão mariológica na igreja ela é recente, né? O Concílio Vaticano II foi que deu uma grande importância. Então, aqueles atributos que eram antes, né, mencionados apenas para o Espírito Santo, como o Espírito Santo não era mencionado, o povo tinha que locar para algum lugar, né? Então, Maria ela foi sendo referenciada, né, com alguns atributos. O professor lembrou um de paráclito, né, de advogada, de intercessora, de vaso de devoção, enfim. Então, realmente, as pessoas, quando elas aprendem mais sobre Nossa Senhora, elas não diminuem a fé, né, como algumas pessoas podem pensar, mas pelo contrário. Eu sempre tomo como exemplo Lucas 1, né, no caso ali da Anunciação, que Maria processou a mensagem do anjo, ela não recebeu de uma vez. Ela questionou a revelação. Então, ela é aquela que realmente nos ensina que a nossa fé deve ser amadurecida, né? Que eu não posso viver de um fanatismo que é mandar tudo que o meu líder manda, né? De forma cega. Então, Maria, ela realmente nos ajuda
E a reflexão mariológica, né, ela nos ajuda realmente a ter uma fé mais esclarecida, uma fé mais madura. Então, quando o povo não tem acesso, né, a essa formação mais profunda, realmente, por um motivo ou outro, as pessoas podem desconhecer aquela Maria que a Sagrada Escritura apresenta. Então, a Maria que está mais no imaginário das pessoas é a Maria dos dogmas, é a Maria da Imaculada Conceição, da Assunção, né? Enfim, aquela Maria gloriosa. Só que antes de ser esta Maria, que é posterior, ela foi Maria de Nazaré. Então, o concílio nos ajuda a localizar Maria no mistério, na economia da salvação, como também essa discípula, como essa serva, essa filha de Deus muito amada, que continua a lançar luzes, né? E, inclusive, né, neste jubileu da esperança, que é justamente a espera, né? A vinda desse Cristo e como um sinal de grande esperança para a humanidade. Professor Vinícius, eu acho que seria oportuno também lembrar o tipo de culto que a igreja, ou os tipos de culto que a igreja tem, para que as pessoas compreendam que existe uma forma de culto dedicada a Nossa Senhora que difere daquilo que nós apresentamos a Deus na pessoa da Trindade, né? Nossa adoração, ou a adoração à pessoa de Jesus Cristo, aos santos. Mas o lugar de Maria nessa hierarquia de cultos, eu queria que o senhor falasse um pouco disso. De fato, a doutrina católica prevê que, em relação a Maria, nós devemos ter uma hiperdulia, né? Diferentemente da dulia, da dulia que não é hiper, né? Em relação aos santos. Mas é sempre bom lembrar, né? Eu gosto de também, uma outra comparação de brincar, é que às vezes, se a gente imagina a nossa visão de céu, de eternidade, a nossa escatologia marial é muito pobre, né? A nossa escatologia como um todo é muito pobre. Então, quando alguém imagina o céu, a gente pensa assim, a Trindade está no primeiro andar. Aí tem o andar dos santos. Aí a Virgem Maria, ela não está no andar dos santos, mas ela também não faz parte da Trindade. Então ela está no andar do meio, o andar da hiperdulia. Ok, devemos ter uma super veneração por ela. Ora, mas esse andar onde só ela está, isso aí é uma prisão, porque viver sozinho é quase uma prisão a domicílio, né? Então a gente tem que superar um pouco essa visão de Maria separada. Maria está perfeitamente integrada na Trindade. Aliás, ela é o primeiro ser humano que está de corpo e alma na Trindade. Sim? A primeira pessoa humana. Além de Cristo, que é a pessoa divina que assumiu a natureza. Tem dois corpos humanos na Trindade, a de Jesus e de Maria. Então, ela está perfeitamente integrada na Trindade. Por isso, a imagem do Divino Pai Eterno é super válida para relembrar esse mistério. E ela está perfeitamente integrada na comunhão dos santos, que é fruto que é objeto de fé católica, né? Então, assim, sim, a resposta é: devemos ter uma hiperdulia, devemos ter um carinho especial, e o povo tem isso de maneira natural, mas sem nunca isolar Maria da Trindade, isolar Maria dos outros santos, isolar Maria da Igreja. Ela é o que nós seremos e ela está onde nós estaremos um dia. Perfeito. Professor Narcélio, quando olhamos para a palavra de Deus e incentivamos as pessoas nos estudos bíblicos, na intimidade com a palavra, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os ditos de Maria, porque são palavras muito certas, né, dentro de momentos em que ela traz respostas. Eu queria que o senhor pudesse comentar um pouco desses ditos, né? Aquilo que a palavra nos traz não é uma biografia sobre Nossa Senhora, mas traz palavras, reflexões que colocaram na boca de Nossa Senhora. Então, a expressão de fé de Maria, né? O credo de fé de Maria, a revelação do anjo, que seria a resposta ao próprio Deus, a gente encontra em Lucas 1,38 aquela forte expressão de Nossa Senhora: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então Maria disse sim porque ela conhecia profundamente a palavra de Deus. Toda jovem daquele tempo, né, do povo judeu,
esperava ser a mãe desse menino que ia salvar o povo de Israel. Então Maria, ela disse sim, mas ela sabia do que ela poderia passar, né? Inclusive aí correu o risco do apedrejamento, no apedrejamento público. Então, ao dizer sim, ela também arriscou a sua própria vida. Então a gente vê aqui o grau de fé e de maturidade, mesmo podendo ser aí para uma jovem de 12, 13 anos, como a tradição judaica sempre coloca, né? Aquela questão da promessa do casamento, enfim, uma grande expressão de fé de Maria, né? E a outra expressão que a gente traz também é a de João 2, faça tudo o que ele vos disser. Essa expressão, ela foi utilizada em Gênesis 1, né, 55, né? Na boca de um faraó dando ordem a José do Egito, né, aos seus servos, fazei tudo o que ele vos disser. Então são expressões marcantes na vida de Maria, né, e que também inspiram a gente a se dirigir a Deus, né. Então esse grau de intimidade, eu diria até mesmo de maturidade espiritual de Nossa Senhora, realmente são expressões que nos ajudam a reconhecer, né? E também não só as expressões ditas, mas como também as não ditas. A própria atitude de Maria de servir a sua prima, de atravessar uma região montanhosa, né? Segundo aí os exegetas, daria mais ou menos uns 9 quilômetros, Maria atravessando aquela região montanhosa, uma mulher grávida para servir. Aí então a gente aparece aí a primeira discípula, o primeiro sacrário que a gente pode até comparar, né? De levar aquilo que é mais sagrado. Aquela postura, né, de ir atrás do seu filho, né, na perca do encontro do menino Jesus no templo, aquele desespero de Maria, né, de não encontrar o seu filho. Eu acho que uma mãe, somente uma mãe que passou por isso, de perder o seu filho, né, instantaneamente, mesmo que instantaneamente sabe o que é isso. E por que não mencionar aquele grande evento da crucifixão, onde Maria sofria no silêncio. Então, aquilo que é dito e aquilo que também não é dito, que por mais que a gente não encontre a expressão, né, as frases de Maria, mas a gente sabe que o sentimento de Maria e a atitude dela diante desses eventos também mostram uma grande fé. Professor Vinícius, nós já estamos caminhando para o final do programa, mas eu queria que o senhor, que tem a experiência de ser sempre consultado, né, também pelo tema da Mariologia, um tema que o senhor fala com bastante propriedade, qual a orientação que o senhor daria para as pessoas que estão nos acompanhando para fazerem um estudo acerca da pessoa de Nossa Senhora a partir dessas orientações? Claro que tem muita coisa, mas como temos indicações, eu queria que o senhor fizesse essa indicação para quem está nos acompanhando nesse momento. Eu acho que a primeira indicação, o Reinarcelli falou isso muito bem, é voltar para a Maria da Bíblia. Não tem outra Maria. Em todo ano tem uma jornada de estudos mariológicos da Associação Brasileira de Mariologia, e uma das conclusões da jornada deste ano foi que nós temos que resgatar a Maria da Bíblia, que é bem diferente, muitas vezes, da Maria das aparições, da Maria que fala aqui, que fala ali, né? A Maria que fala pouco na Bíblia, fala muito fora dela, então tem que ter discernimento. E o segundo conselho prático é sobre a Mariologia. Procure estudar Mariologia junto aos centros marianos e aos santuários, né? Quem é da região sudeste, nós temos aqui o Santuário de Aparecida. Quem é da região centro-oeste, nordeste, temos aí o Santuário Divino Pai Eterno. É onde a questão dos santuários, onde a Mariologia é forjada, é cultivada de maneira equilibrada. Porque quando nós vamos para as redes sociais, se não tivermos esse cuidado de viver uma Mariologia equilibrada, a gente vai estar falando de uma Maria que não é a verdadeira Maria. São dois conselhos práticos que eu deixo. Tá certo. Quero agradecer, professor Vinícius, a oportunidade da nossa conversa. Sempre é muito bom ouvi-lo. Eu que agradeço e sempre à disposição. Um abraço.
Professor Nacélio, um abraço, muito obrigado. Grande obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco e também aprendendo com os devotos e filhos do Divino Pai Eterno. Agradecemos também a você, caro telespectador da TV Pai Eterno, que nos honra sempre com a sua audiência. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, até a próxima semana com mais conhecimento da fé aqui na TV Pai Eterno. Tudo de melhor para você.